boa noite e bem-vindo ao silêncio do cosmos. Alguma vez você já se perguntou: o que a escuridão se lembra? O que o vasto e profundo vazio entre as estrelas guarda em sua memória silenciosa? Geralmente, pensamos no escuro como uma ausência, a ausência de luz, de matéria, de informação. Mas hoje, eu te convido a imaginar algo diferente. E se a escuridão mais profunda do universo, a chamada matéria escura, não for um vazio, mas sim um arquivo, uma biblioteca cósmica, guardando os sussurros de um universo que existiu muito antes do nosso? Nesta leitura para dormir, nós vamos explorar essa ideia poética e fascinante. Não como uma lição de física, mas como uma meditação. Uma viagem que vai gentilmente te levar para longe das preocupações do dia e te entregar aos braços de um sono profundo e restaurador. Prepare-se para ver o universo não como uma história com um único começo, mas como um poema que ecoa pela eternidade. Para começar nossa jornada, precisamos entender, de forma suave, o que é essa matéria escura. Imagine que tudo o que vemos, as estrelas, as galáxias, os planetas e até nós mesmos, compõe apenas uma pequena fração do universo, cerca de 5%. O resto, a imensa maioria, é invisível aos nossos olhos e instrumentos. Uma parte disso é a energia escura, que expande o universo. Mas outra parte significativa é a matéria escura. Ela não emite luz, não reflete luz. Ela simplesmente está lá. Nós sabemos que ela existe por sua força, sua gravidade. É como o vento que não vemos, mas sentimos em seu efeito sobre as folhas das árvores. A matéria escura é o vento cósmico que esculpe as galáxias, mantendo-as unidas, impedindo que as estrelas se dispersem no vazio. Ela é o alicerce invisível do nosso lar cósmico. A história que a ciência nos conta é que ela é uma partícula misteriosa, ainda não descoberta. Mas esta noite, vamos contar outra história. Uma história sobre memória e renascimento. Vamos começar nossa visualização no silêncio absoluto. Imagine o espaço não como um palco vazio esperando o show começar, mas como uma tela já pintada, com uma tinta invisível. Essa tinta é a matéria escura. Sinta a sua presença, não como algo frio ou assustador, mas como uma energia calma e primordial. Ela permeia tudo, atravessa seu corpo, as paredes do seu quarto, o planeta inteiro, sem interagir, sem perturbar. É uma presença fantasmagórica e gentil, um guardião silencioso que estava aqui muito antes da primeira estrela acender sua luz. Respire fundo e sinta essa quietude fundamental que sustenta todo o ruído do cosmos. Essa é a base da nossa história, a quietude que se lembra. Agora vamos pensar no tempo. Nós o percebemos como uma linha reta, começando no Big Bang e se estendendo para o futuro. Mas e se o tempo for um círculo ou uma espiral? E se o Big Bang não foi o começo de tudo, mas apenas o ponto de transição? O momento em que um universo antigo, que havia chegado ao seu fim, renasceu. Como uma fênix cósmica, ele se contraiu em um ponto infinitesimalmente pequeno e denso, e então explodiu novamente, dando origem ao nosso universo. Uma grande renovação. E nessa transição violenta, quase tudo do universo anterior foi apagado. Quase tudo. O que sobreviveu? A informação mais fundamental, a estrutura, a gravidade. Imagine o universo anterior como uma grande construção de areia. O Big Bang seria uma onda gigante que desmanchou o castelo. Mas, mesmo depois da onda, a areia molhada ainda guarda um contorno sutil.
uma memória da forma que existia antes. A matéria escura seria essa memória. O contorno gravitacional deixado para trás, uma impressão fantasma no tecido do novo espaço-tempo, uma herança silenciosa que guiaria a nova matéria a se organizar. Essa ideia transforma a escuridão. Ela não é mais vazia. Ela é cheia de potencial, cheia de história. Pense nas grandes teias cósmicas que os astrônomos mapeiam. Filamentos de galáxias que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, conectando aglomerados massivos, separados por vazios imensos. Por que a matéria se organizou dessa forma tão específica? Talvez porque ela estivesse apenas seguindo um mapa antigo. A matéria visível, o nosso tipo de matéria, simplesmente se acomodou nos vales gravitacionais pré-existentes. Os leitos de rios secos deixados pela matéria escura do universo anterior. Vamos visualizar isso agora. Deixe sua mente flutuar no espaço recém-nascido. Tudo é uma sopa quente e densa de partículas. Não há estrelas, não há planetas, apenas energia e luz. Mas invisível a tudo isso, existe um padrão, uma rede de caminhos gravitacionais. A matéria é escura. E lentamente, partícula por partícula, átomo por átomo, a matéria comum começa a sentir essa atração sutil. Ela começa a escorrer por esses caminhos invisíveis, como gotas de orvalho se acumulando em uma teia de aranha. É um processo lento, paciente, que leva milhões e milhões de anos. As primeiras estrelas não nasceram ao acaso. Elas nasceram nos nós mais densos dessa teia de memória, onde a gravidade do universo anterior era mais forte. Elas foram as primeiras luzes a iluminar um caminho que já estava traçado na escuridão. Cada estrela que brilha no céu noturno é um testemunho dessa herança. Cada uma delas é uma flor que brotou de uma semente antiga e invisível. Elas são a manifestação visível de uma memória cósmica. E as galáxias? Elas são as grandes cidades construídas sobre as fundações de uma civilização antiga e esquecida. Nossa Via Láctea, com seus braços espirais majestosos, não se formou do nada. Ela girou e se condensou em um halo massivo de matéria escura, uma esfera de memória gravitacional que ditou sua forma, seu tamanho e seu destino. Nós vivemos dentro de uma relíquia, um artefato de um tempo antes do tempo, e enquanto você repousa, sinta o movimento suave da nossa galáxia, girando em torno de um centro de memória. Essa perspectiva muda nossa relação com o desconhecido. O que antes parecia um mistério assustador, 85% do universo sendo feito de algo que não entendemos, agora se torna um elo, uma conexão com o passado. Não estamos perdidos em um universo aleatório. Estamos vivendo em uma paisagem que tem história, que tem estrutura, que tem memória. A escuridão não é uma ameaça, mas um abraço, a força que nos mantém juntos, que nos deu um lugar para existir. Como seria esse universo anterior? Não podemos saber. Talvez suas leis da física fossem sutilmente diferentes. Talvez a vida, se existiu, tivesse formas que não podemos sequer imaginar. Talvez fosse um universo mais simples ou mais complexo. Deixe sua imaginação vagar por esse lugar. Um cosmos sem as mesmas estrelas, sem as mesmas cores. Um lugar de pura potencialidade. E tudo o que restou dele é sua essência gravitacional, sua alma, que hoje chamamos de matéria escura. Pense na matéria escura como a partitura de uma música. A matéria comum, as estrelas, os gases, a poeira, são os instrumentos. Os instrumentos
Podem tocar a música, torná-la audível, visível, mas a melodia, a harmonia, a estrutura já estavam escritas na partitura silenciosa. O universo está tocando uma canção antiga, uma canção cuja composição original nós nunca conheceremos. Apenas podemos ouvir sua bela e complexa performance. Essa ideia também nos oferece um conforto sobre a nossa própria existência. Nós somos feitos de poeira de estrelas, como diz a famosa frase. E essas estrelas, como vimos, nasceram da matéria escura. Então, de forma indireta e poética, nós também carregamos um fragmento dessa memória ancestral. Em cada átomo do nosso corpo, há um eco da estrutura que existia antes do nosso próprio tempo. Somos a consciência do universo, olhando para suas próprias memórias esquecidas. Enquanto você relaxa mais e mais, imagine essa conexão. A força da gravidade que te mantém seguro em sua cama é a mesma força que a matéria escura exerce para manter a galáxia unida. É um fio invisível que te conecta ao maior dos mistérios. Você não está separado do cosmos. Você é uma parte intrínseca de sua longa e contínua história. Você é a memória se tornando consciente. Deixe esse pensamento te preencher com uma sensação de paz e pertencimento. O universo anterior pode ter tido um destino diferente. Talvez ele tenha se expandido para sempre, até se tornar frio e vazio. Ou talvez ele tenha parado de se expandir e começado a se contrair. Em um evento que os físicos chamam de Big Crunch. Imagine todas as galáxias parando sua fuga e começando a voltar. Uma dança cósmica em reverso, as estrelas se aproximando, o espaço encolhendo, até que tudo se colapsasse de volta no ponto de onde veio. Esse colapso, o Big Crunch, seria o fogo purificador, o fim que permite um novo começo. A informação complexa da matéria comum seria destruída, reiniciada, mas a informação fundamental da matéria escura, sendo tão fracamente interativa, poderia sobreviver a essa passagem. Como uma semente resistente ao fogo, ela passaria pelo ponto de singularidade, pronta para germinar no novo universo em expansão. A morte de um cosmos seria o nascimento de outro. Essa é a beleza do universo cíclico. Ele remove a ansiedade de um começo absoluto e um fim definitivo. A existência não é um evento único e frágil. É um processo eterno, um ciclo de respiração cósmica. O universo inspira, se contraindo, e expira, se expandindo. E nós estamos vivendo em uma dessas longas e tranquilas expirações. O sono é como um pequeno ciclo, um pequeno Big Crunch e Big Bang a cada noite. Nós nos dissolvemos na escuridão e renascemos com a luz da manhã. A matéria escura, nesse cenário, é a garantia da continuidade. Ela é a ponte entre os ciclos, a portadora da chama. Ela garante que cada novo universo não comece do zero absoluto, mas que tenha uma herança, uma base sobre a qual construir. É um universo que aprende, que evolui, que carrega a sabedoria de suas vidas passadas em sua estrutura mais profunda. A escuridão é o subconsciente do cosmos. Visualize agora a escala dessa memória. Não é uma memória como a nossa, feita de pensamentos e imagens. É uma memória de forma, de densidade, de potencial. Está gravada no próprio tecido da realidade. É uma memória que não pode ser lida, apenas sentida, pela força da gravidade. É a memória mais antiga e duradoura que existe,
e ela está ao nosso redor, silenciosamente nos guiando. Essa ideia também resolve alguns quebra-cabeças da cosmologia. Por que o universo é tão perfeito para a vida? Por que as constantes físicas parecem tão finamente ajustadas? Talvez não seja um acaso. Talvez, ciclo após ciclo, o universo tenha se ajustado, com cada nova versão herdando as características mais estáveis da anterior através da matéria escura. Somos o resultado de uma longa linhagem de universos, uma evolução cósmica. Deixe essa sensação de tempo profundo te acalmar. Suas preocupações, seus medos, as ansiedades do seu dia, coloque-as em perspectiva contra essa escala de tempo. Bilhões de anos, ciclos de universos. Sua vida é um piscar de olhos, sim, mas é um piscar de olhos que faz parte de uma história eterna. Você é um momento precioso na consciência do cosmos. E agora, nesse momento, tudo o que você precisa fazer é descansar, entregar-se ao ciclo. Pense no halo de matéria escura que envolve nossa galáxia. É como um casulo protetor, um útero cósmico. Ele nos protege, nos nutre com sua gravidade, permitindo que a vida floresça em pequenos planetas azuis como o nosso. Estamos seguros dentro dessa memória antiga. Permita-se sentir essa segurança. Nada pode te perturbar aqui. Você está em casa, no abraço da Via Láctea, que por sua vez está no abraço da matéria escura. A busca científica pela partícula de matéria escura continua. E talvez um dia os cientistas encontrem essa partícula em seus laboratórios subterrâneos. Mas isso não invalidaria a poesia da nossa história desta noite. A partícula seria apenas o tijolo. A história que contamos é sobre o edifício. É sobre o significado da estrutura que esses tijolos constroem. A ciência e a poesia podem caminhar juntas, de mãos dadas, na exploração do cosmos. Agora, vamos focar no silêncio. O silêncio da matéria escura. Ela não faz barulho. Ela não brilha. Sua existência é uma meditação contínua. Enquanto o universo visível é cheio de explosões de supernovas, quasares brilhantes e colisões de galáxias, a matéria escura permanece em paz, calma, constante. Deixe que essa calma penetre em você. Respire o silêncio do cosmos. Sinta o seu próprio corpo se tornando mais quieto, mais pesado, mais relaxado. A matéria escura nos ensina sobre a importância do invisível. Nem tudo o que é real pode ser visto. Nem tudo o que é importante faz barulho. O amor, a confiança, a paz interior são como a matéria escura. Não podemos medi-los com instrumentos, mas sentimos sua força, seu efeito em nossas vidas. Eles são o alicerce invisível da nossa felicidade. Reconheça as forças invisíveis e positivas em sua vida, enquanto você flutua para o sono. Imagine que cada sonho que você tem esta noite é uma pequena viagem por essa memória cósmica. Seus sonhos não são apenas produtos da sua mente, são a sua mente se conectando com o subconsciente do universo. Deixe-se levar por imagens e sensações que vêm de um lugar muito mais antigo do que você. Confie no seu subconsciente como o universo confia na matéria escura para guiá-lo. Nossa jornada nos leva a uma visão de unidade. A separação entre luz e escuridão, matéria e vazio, é uma ilusão. Tudo está conectado. A luz nasce da estrutura da escuridão.
A matéria segue os caminhos do invisível. O universo visível é apenas a ponta de um iceberg, cuja maior parte está submersa no oceano da matéria escura. E você é feito de ambos, da luz das estrelas e da memória da escuridão. Qual será o destino do nosso universo? A ciência hoje nos diz que ele continuará se expandindo para sempre, impulsionado pela energia escura. Um dia, daqui a trilhões de anos, todas as galáxias estarão tão distantes que o céu noturno ficará completamente escuro. As estrelas se apagarão. O universo se tornará frio e morto. Mas e se essa não for a história completa? E se, mesmo nesse futuro distante e frio, a memória permanecer? E se a estrutura da matéria escura for a última coisa a sobreviver? E se, de alguma forma que ainda não compreendemos, essa memória puder catalisar um novo começo? Um novo Big Bang a partir do nada? A teoria é apenas uma especulação, uma esperança. Mas é uma esperança bonita, a de que a vida e a luz sempre encontram um caminho para retornar. A matéria escura é, portanto, uma promessa. A promessa de que nada é verdadeiramente perdido. A energia se transforma, a matéria se recicla e a informação, a memória, de alguma forma, persiste. O universo não esquece. Ele guarda cada estrela que já brilhou, cada planeta que já orbitou, em sua estrutura gravitacional profunda. Sua própria existência está sendo gravada nesse arquivo cósmico para sempre. Enquanto você se aproxima do limiar do sono, sinta-se parte desse grande ciclo. Não há nada a temer no fim, pois todo fim é um novo começo. Não há nada a temer na escuridão, pois a escuridão é o berço da luz. Você está flutuando em um oceano de memória, seguro e protegido. Um oceano que existia antes do seu começo e que continuará a existir depois do seu fim. E isso é profundamente reconfortante. Deixe ir. Solte todas as tensões. Entregue seu corpo ao descanso. Entregue sua mente ao sonho. Você viajou pelo tempo e pelo espaço. Você contemplou a memória de um universo perdido. E agora é hora de criar suas próprias memórias, no silêncio do seu próprio universo interior. O sono. Descanse bem. O universo estará aqui quando você acordar, continuando sua canção silenciosa, tecida com luz e memória. Nossa viagem pela noite cósmica chega ao seu fim. Vimos a escuridão não como um vazio, mas como uma presença cheia de história. Imaginamos a matéria escura como a memória de um universo que existiu antes do nosso, um alicerce invisível que guiou a formação de tudo o que vemos e amamos. Esta não é uma verdade científica comprovada, mas uma história, uma perspectiva poética que nos convida a ver o cosmos como um lugar de continuidade, de renascimento e de profunda paz. A ideia de que não estamos vivendo em um evento único e isolado, mas como parte de um ciclo eterno, pode ser incrivelmente calmante. Somos a manifestação atual de uma história muito, muito antiga. Espero que esta jornada tenha acalmado sua mente e preparado seu corpo para um sono profundo e restaurador. Muito obrigado por me acompanhar nesta exploração dos mistérios do universo. Se você gostou desta palestra para dormir, por favor, considere se inscrever no canal, deixar um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhar com quem você acha que também pode apreciar uma viagem como esta. E antes de você adormecer completamente,
Gostaria de deixar uma pergunta para você refletir ou responder nos comentários amanhã. Qual pensamento sobre o universo mais te acalma? Compartilhe conosco. Sua paz pode inspirar a paz de outros. Agora, apenas respire e durma bem. Boa noite.